É uma unanimidade entre os principais técnicos do mundo e acredito que no futebol brasileiro a mesma coisa. Para você ser considerado um bom time de futebol, você precisa ter algumas características. E o Atlético, ele começa a adquirir uma dessas características para a gente olhar e falar, realmente é um bom time de futebol. Ah, Thiago, mas do que você está falando, que tal de característica é essa? Um time com capacidade de pressionar. Pressionar a saída de bola do adversário, provocar o adversário ao erro, cortar a fluidez do jogo do seu rival. Sem isso, seu rival vai ganhando campo, seu rival vai ganhando campo, seu rival vai ganhando campo e vai chegar no seu gol e você vai demorar para recuperar a posse, você não vai ter volume ofensivo. Lembra quando eu falava com vocês que o problema defensivo do Atlético não era exclusivamente da zaga? Muita gente credenciou a zaga. Ah, a zaga do Atlético é ruim, pode até ser. Mas o Atlético tinha um problema coletivo defensivo muito sério que partia desde a primeira pressão. E agora o Atlético ele melhora coletivamente, ele melhora defensivamente, acredito eu, pela melhora da capacidade de pressão da equipe. Quando você tem um ataque com Viveiros, com Julimar, quando você tem até mesmo um Zapelli, que vem pressionando muito bem, jogadores como Mendonça, como Léo Deres, que fisicamente muito avantajados, uma zaga com mobilidade, com o Teran, com o Arthur Dias, o Atlético ele não pode abrir mão de pressionar. O Atlético não pode abrir mão de tentar recuperar essa bola o mais rápido possível. O Atlético não pode abrir mão de ignorar um elemento tão importante do jogo. Se não fosse importante, você não teria a cobrança dos maiores times do mundo para ter o máximo de pressão, o máximo de um jogo elaborado no morder, recuperar a bola de novo para atacar de novo e não deixar o jogo do adversário funcionar. Aí eu trago alguns números para vocês desses 5 jogos do Atlético vencendo, não perdendo, né, nessa reta final. Cap e Avaí. O jogo terminou 1-1, todo mundo sabe, mas em questão de roubadas de bola do Atlético no último terço, foram 2, do Avaí 2. Aí começa a sequência positiva do Atlético. Contra o Coritiba roubou uma, a gente roubou 3. Contra o Amazonas, 6-0. O Atlético recuperou 6 bolas no último terço do Amazonas e o Amazonas não recuperou nenhuma bola no nosso último terço. Contra o Goiás, 4-2. 4 recuperações do Atlético no último terço do Goiás. Um jogo que eu acho que, assim, ficou muito claro que até no gol essa capacidade de pressão foi fundamental. E o Goiás roubou apenas 2 e contra o Volta Redonda, 7 roubadas de bola no último terço contra apenas 2 no Volta Redonda. Então, em 5 jogos sem derrota, 5 jogos sem perder, o Atlético ele não perdeu em questão de roubada de bola no último terço para ninguém. O Atlético ele soma 22 roubadas de bola no último terço do adversário contra 7 roubadas de bola do Atlético no seu último terço. O Atlético ele vem conseguindo encarar muito melhor a pressão dos adversários. E aí, que pô, já foi um grande problema para o Atlético ao longo de toda a temporada, a gente começa a entender que a base das jogadas do Atlético elas estão muito mais produzidas ali por jogadores de um nível técnico alto. O Arthur é um jogador de nível técnico alto. O Teran tem uma boa saída de bola. O próprio Benavides qualifica muito essa saída de bola. E óbvio, transformar o Bruno Zapelli nesse primeiro volante faz com que a gente encare muito melhor, assim, a pressão dos adversários. O Bruno Zapelli é esse passe qualificado no primeiro toque. O Bruno Zapelli é esse passe que quebra linhas. É esse passe que consegue construir com clareza. Então o Atlético ele tá levando uma grande vantagem, porque ele não é pressionado e ele pressiona bem. Eu trouxe algumas imagens pra gente analisar. Tá tendo, assim, cortando grama aqui. Eu espero que vocês não sejam atrapalhados pelo barulho da máquina de cortar grama, tá? Acho que como o microfone tá muito perto da boca, acho que tá rolando. Mas vamos ver algumas imagens aqui. Olha, contra o Avaí. Vamos ver detalhadamente aqui. Contra o Avaí. O Viveiros vem pressionar o zagueirão do Avaí aqui. Obriga o jogador do Avaí a sair numa bola longa. O que acontece? Cria o duelo. O passe ele não tá chegando no pé do jogador, não tá chegando no domínio do jogador. Você tá criando uma dividida.
e o Léo Derek baixinho não consegue recuperar a bola. Aí a jogada se desenvolve. O Viveiros faz bem o pivô, a jogada tem sequência e o Leozinho quase marca. Olha a pressão surtindo efeito ofensivamente pra gente. Dessa vez, uma bola, um passe errado do jogador do Curitiba, uma bola cortada pela nossa zaga, bola longa lá na frente pro Kevin Viveiros. O Viveiros pressiona o Morisco, erra e quase sai o gol do Atlético. Poderia ser um gol muito importante, gol de vitória, inclusive. Por detalhe, o Julimar não chega nessa bola. Mais uma vez, olha a nossa zaga saltando pressão. A gente já tinha visto contra o Coritiba o Aguirre e agora o Teran. Esse é o lance do gol contra o Goiás. O Patrick pressiona, obriga a roubada de bola, a jogada se desenvolve até o gol do Viveiros. Agora no último jogo contra o Volta Redonda. O Volta Redonda tenta sair tocando, o Zapelli recupera e vai pra jogada individual, porque pegou o time adversário desprotegido. Então tem espaço para fazer a jogada individual e acho que a partir do momento que a gente recupera a bola, nosso lado técnico fala mais alto. Filipinho pressiona bem, a bola sobra pro Zapelli, encontra o Viveiros, faz o corte e quase sai um gol. Então no final das contas a gente vê como o melhor ataque do Atlético, querendo ou não, é a defesa. Recuperar essa bola mais perto do gol adversário é uma das principais armas que a gente tem para fazer esse jogo ele funcionar. É uma das principais armas que a gente tem para fazer o jogo do Atlético pegar o adversário desprotegido. E é uma matemática simples. A gente está jogando contra times que são piores que o Atlético. A gente está jogando contra times que fisicamente podem até competir, mas tecnicamente são piores. Então, se você provoca o erro esses times, eles estão muito mais suscetíveis a errar. Se o Atlético provoca o erro Volta Redonda, o Amazonas, o Goiás, os zagueiros desses times, os volantes desses times, eles são muito mais próximos de errar. Então você recupera essa bola, você tem mais volume, você chega mais rápido até o gol. Por isso que eu falo, o trabalho do Atlético é um trabalho de clara, nítida, cristalina evolução. E essa pressão ela só acontece por um detalhe tático: compactação. É outro detalhe que eu acho que muda muito defensivamente o Atlético. O Atlético ele para de ser um time que tem os setores espaçados. Ele para de ser um time que tem um setor aqui, outro setor ali, outro setor lá, não. É tudo muito próximo e é essa proximidade que faz com que o Atlético tenha a chance de pressionar, porque você precisa de muita gente junto, porque se passar de um, você já precisa ter outro ali. Porque pressionar é um risco. Você não pode também dar um all-in. Então, não adianta você subir só uma linha. Você tem que estar próximo. Tanto que a gente viu, por exemplo, vários desarmes de zagueiro. A gente viu desarme de lateral, a gente viu desarme de atacante, a gente viu desarme de meia, de volante. Porque tá todo mundo muito próximo. Então passou por um, outro já vai ali e rouba. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. A análise, humildemente, ficou muito legal. Tamo junto, é nóis.